dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de João Pinheiro está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 10.782.974,38. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos.
O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. Curso de capacitação de artesanato em palha de Taboa continua acontecendo na Casa de Cultura. Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada em Minas Gerais. O Ministério da Saúde diz que mais de 20 milhões de crianças e adolescentes devem se vacinar contra o HPV. Petrobras anuncia alta de 1,68% na gasolina nas refinarias e o valor chega a novo recorde. Denúncias anônimas levam a Polícia Militar a apreender armas de fogo no bairro JK e na região do Morro Agudo, em Paracatu. Veja os destaques do Legislativo de Paracatu desta semana. E ainda, Rotary Club realizará na próxima quinta-feira mais uma edição da Noite de Massas e Petiscos. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição com a notícia nada animadora para o seu bolso. A Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento de 1,68% nos preços da gasolina nas refinarias. Com isso, o valor passará de R$ 2,17 para R$ 2,20 o litro a partir dessa quarta-feira, dia 5. Com o aumento, o novo valor atingirá uma máxima dentro da política de reajustes diários da Petrobras, iniciada há mais de um ano. No acumulado em um mês, a alta chega a 13,38%. A decisão de repassar o aumento do valor do combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustível. Já o preço do óleo diesel segue a R$ 2,29 o litro, em meio ao programa de subvenção do governo federal. Na última sexta-feira, a estatal anunciou um reajuste de 13% no preço médio do diesel praticado nas refinarias após 3 meses de valores congelados. A Petrobras anota um novo formato na política de ajuste de preços desde o dia 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente, refletindo sobretudo o preço internacional e o câmbio. Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina nas refinarias acumula uma alta de 67,93% e do diesel uma valorização de 69,46%, segundo dados do Valor Online. E ainda falando de economia, um saldo positivo de mais de 3,5 bilhões de dólares. Esse foi o resultado da balança comercial brasileira no mês de julho. Em agosto deste ano, o país registrou um superávit na balança comercial de 3,77 bilhões de dólares. Isso significa que no mês passado, o Brasil exportou mais do que importou. As vendas para o exterior somaram 22,55 bilhões de dólares. Já as importações totalizaram 18,77 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o segundo maior valor exportado para meses de agosto. O único valor superior a esse foi em agosto de 2011, 26,1 bilhões de dólares. Importações foi o quinto maior valor importado para meses de agosto, sendo que o maior também foi em agosto de 2011, 22,3 bilhões de dólares. No mês, os destaques das exportações foram soja, aviões, minério de ferro e uma plataforma de extração de petróleo enviada para o Panamá. No caso das importações, os produtos com mais destaque foram petróleo bruto e automóveis de passageiros. Bombeiros que trabalham no rescaldo do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro tentam recuperar itens no meio dos escombros. Os bombeiros encontraram um crânio que pode ser de Luzia, o fóssil que ajudou os pesquisadores a entender como o homem chegou às Américas.
Um dos bombeiros conseguiu resgatar um crânio. Pesquisadores têm esperança que possa ser de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Análises ainda vão confirmar a suspeita. No trabalho de rescaldo, bombeiros tentam salvar o que podem. Pesquisadores autorizados entraram no museu e conseguiram pegar algumas peças. Era a minha pressa de entrar lá, porque eu saberia reconhecer, eu sabia onde estavam e tentar recuperar do entulho. Aí foi tirado das cinzas verdadeiramente. O Ministério da Educação liberou 10 milhões de reais para as obras emergenciais e mais 5 milhões para a elaboração do projeto executivo do novo museu. O Museu Nacional tem 90 professores e pesquisadores e 500 alunos. O acervo de História Natural e Antropologia é o maior da América Latina. Além das peças importantes que o público visitava, o museu é um centro de produção de conhecimento. O reitor da UFRJ, responsável pela instituição, disse que haverá um esforço para que os pesquisadores sigam trabalhando, apesar da tragédia que o incêndio trouxe para a ciência e para a história do Brasil. Nós vamos trabalhar de forma muito dedicada para que toda a comunidade de pesquisadores, os nossos estudantes, os nossos servidores permaneçam no Museu Nacional para que nós possamos seguir produzindo conhecimento aqui. E o Museu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, entrou para a trágica lista dos grandes incêndios que destruíram tesouros culturais e científicos do país. Há 40 anos, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro também foi vítima de um incêndio que destruiu telas de Picasso, Miró, Dalí e de centenas de artistas brasileiros. Do acervo original de mais de 1.000 peças, restaram apenas 50. Em 2010, em São Paulo, as chamas atingiram o laboratório de répteis do Instituto Butantan, destruindo um dos principais acervos de cobras do mundo. A coleção possuía cerca de 77 mil cobras catalogadas e cerca de 5 mil em processo de registro. Mais de 100 anos de história e de conhecimento acumulado se perdeu. 3 anos depois, em 2013, foi a vez do Memorial da América Latina. O fogo destruiu o auditório Simão Bolívar, onde havia uma tapeçaria de 800 metros quadrados da artista Tomi Otaki. A obra de reconstrução durou 4 anos e custou mais de 40 milhões de reais. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi tomado pelas chamas. Um bombeiro civil que trabalhava no prédio morreu. A maioria do acervo digital foi perdido. O Museu da Língua Portuguesa funcionava no histórico prédio da Estação da Luz e está até hoje em reforma. A previsão é que ele seja reinaugurado no ano que vem. O Museu do Ipiranga tem um acervo com mais de 30 mil objetos que deveriam estar aqui. Mas o prédio foi fechado em 2013 porque descobriram problemas estruturais. E as obras foram enviadas para 3 prédios da USP. A expectativa é só de voltarem para cá em 2022, quando a reforma terminar. O museólogo Fábio Magalhães destaca os problemas de conservação dos museus. E há responsabilidades, e essas responsabilidades a sociedade tem que cobrar dessas pessoas que estão administrando tesouros nacionais. Nós temos que voltar os nossos olhos agora para as instituições que ainda aí estão. Devemos centrar a atenção num tesouro extraordinário da cultura brasileira, que é a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É fundamental que se evite que um desastre possa acontecer numa das mais importantes bibliotecas do mundo. E dono do apartamento onde a Polícia Federal encontrou malas com mais de 50 milhões de reais disse à Justiça que o imóvel estava emprestado ao irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. O empresário Silvio da Silveira prestou depoimento à Justiça Federal de Salvador. Ele foi convocado como testemunha de acusação do Ministério Público na ação que apura o caso dos 51 milhões de reais encontrados em malas dentro de um apartamento em Salvador há quase um ano. Na época, a Polícia Federal precisou de 7 máquinas e um dia todo para contar o dinheiro. O empresário confirmou ser o dono do apartamento e que o imóvel estava emprestado ao deputado federal Lúcio Vieira, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Além dos 2 políticos, outras 3 pessoas são réus no processo que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral impôs a 2ª derrota seguida ao ex-presidente Lula na campanha eleitoral.
O ministro Sérgio Banhos suspendeu as inserções do PT que mostravam o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de São Paulo juntos e começam com uma fala do ex-presidente sobre seus anos de governo. O ministro considerou a propaganda uma afronta à decisão do TSE de barrar a candidatura do ex-presidente. Em decisão anterior, o tribunal já havia determinado a suspensão de uma propaganda no rádio que apresentava conteúdo semelhante. O PT anunciou que deve entrar hoje com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE de tirar o ex-presidente Lula da campanha eleitoral. Sinal de alerta na educação básica do país. O indicador da qualidade do que os alunos aprendem mostra queda no ensino médio e nos últimos anos também do ensino fundamental. Houve apenas uma ligeira melhora nos primeiros anos de escola. O Ministério da Educação e Cultura divulgou o resultado da avaliação que ocorre a cada 2 anos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica considera o resultado em provas de desempenho de português e matemática, além do rendimento escolar. A situação mais complicada é no ensino médio, que está estagnado desde 2011. Nenhum estado atingiu a meta do Ministério da Educação. No ano passado, em uma escala de 0 a 10, os alunos tiveram nota de 3,8, bem abaixo da meta de 4,7. O resultado mostra que 70% dos alunos do ensino médio de todo o país têm nível insuficiente em português e matemática. Os alunos têm experimentado reprovações acima do que se considera adequado. E isso também contribui para que o IDEB fique abaixo das metas. Além do ensino médio estagnado, os anos finais do fundamental também ficaram abaixo da meta. Do 6º ao 9º ano, a nota foi 4,7. O ideal seria pelo menos 5 pontos. De acordo com o MEC, os 5 primeiros anos do ensino fundamental atingiram o objetivo. Os alunos conseguiram 5,8 pontos, 0,3 acima da intenção inicial de 5 pontos e meio. A novidade do IDEB deste ano é que ele é apresentado por escola. Isso poderá nos mostrar evidências daquilo que dá mais certo, daquilo que não está dando tão certo e com isso melhorarmos assim como estamos melhorando nas outras etapas. Nos destaques internacionais, o governo do Japão afirmou que a passagem do tufão Jebi deixou 6 mortos e cerca de 160 feridos. Mais de 600 voos foram cancelados com a chegada do tufão, que atingiu o arquipélago com ventos de mais de 200 km por hora. O tufão Jebi é o 21º da temporada de tufões na Ásia e já levou o governo do Japão a retirar mais de 1 milhão de pessoas de áreas de risco. Foram registradas rajadas de ventos de 216 km por hora. Os trens de alta velocidade ficaram parados. As escolas e o comércio estão fechados. E algumas empresas pedem que os funcionários trabalhem de casa. Centenas de passageiros ficaram presos no aeroporto de Osaka, no oeste do Japão, que ficou inundado com a subida no nível do mar em mais de 2 metros. As fortes ondas ainda arrastaram um navio-tanque que estava ancorado na baía até ele se chocar contra a ponte do aeroporto, embora a situação não seja grave porque a embarcação não transportava carga no momento do choque. A Agência Meteorológica do Japão diz que o Jebi já é considerado o mais forte tufão a atingir a região nos últimos 25 anos. E na Alemanha, um show reuniu mais de 50 mil pessoas contra o racismo, a xenofobia e a violência contra os imigrantes. Os organizadores esperavam 20 mil pessoas, porém mais de 50 mil alemães e imigrantes compareceram ao show contra a xenofobia na cidade de Chemnitz. Com a apresentação de grupos musicais e artistas alemães, o evento gratuito foi organizado em resposta às várias manifestações contra os imigrantes no país. Os moradores da cidade foram convidados pelas redes sociais e participaram mostrando cartazes com mensagens contra os nazistas. No sábado, cerca de 6 mil militantes de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha e do grupo antimuçulmanos Pegida marcharam pelas ruas de Chemnitz, com bandeiras da Alemanha. Eles entoaram slogans contra o governo e contra os imigrantes, depois da morte de um alemão esfaqueado por um iraquiano e um sírio, que já foram presos. Durante o show anti-xenofobia em Chemnitz, este morador disse que os habitantes não são de extrema-direita, a população é civilizada, democrática e não querem os radicais nazistas na cidade.
No próximo bloco, denúncias anônimas levam a Polícia Militar a prender armas de fogo no bairro JK e na região do Morro Agudo, em Paracatu. E ainda veja os destaques do Legislativo Municipal desta semana. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.